Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aqui agora, né? Vamos comentar a prova da EA-OEAR, né, de 2024 para o cargo de engenheiro civil dos oficiais da Aeronáutica do Brasil, né? Vamos estar participando aqui hoje da live eu, né, Bruno Araújo, e também, né, o nosso outro engenheiro Guilherme Araújo, ele, auditor de controle externo do TCE Amazonas, e eu, no caso agora, estou sendo, né, engenheiro da Prefeitura Municipal de Goiânia, né? Então, você quer falar uma coisa, Guilherme? Então, pessoal, nós vamos fazer um comentário breve aqui da prova, né? Vamos ajudar vocês a elucidar alguns pontos ou algumas questões e possíveis questões que cabem em recurso ou não. É isso aí, então. Então vamos lá comentar a prova, né? O pessoal mandou pra gente, a gente montou um materialzinho pequeno aqui, dá pra gente ir comentando aqui em cima das fotos, né? Primeira questão aqui, né, sobre concreto. Eu não vou ler a questão inteira, pessoal, que vocês já leram a questão aí, né? Vamos só atentar mais à resolução da questão. Então é o seguinte, lei de Abrams, basicamente, ele me dá um FCK pretendido, e ele me pergunta, né, qual vai ter que ser o consumo de cimento por metro cúbico, né, para chegar nessa dosagem aqui. Ele dá alguns dados aqui, a banca foi bem generosa, falou que era do tipo A, né, que era de 4 MPa, né, que é o tipo de confecção desse concreto. Ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma precisão um pouco maior, né, que varia de A, B e C, se eu não me engano, de 4 MPa até 7 MPa no caso do tipo C, que é medido água em volume, os agregados em volume, né, e no tipo A todos são condições de preparo em massa. Primeiro passo aqui então, pessoal, ele deu o abaco aqui virado, no próximo slide ele está virado aqui, mas vamos fazer algumas contas antes, né? O FCM, então, que a gente tem que lançar na tabela, tem que ser qual valor, hein? O valor de 20 MPa mais 1,65, né, aquela distribuição estatística, para alcançar os 95% de chance de não ser ultrapassado a resistência do concreto, vezes o 4. Essa conta aqui, Guilherme, de cabeça dá quanto? 26,60? Que é 1,65 vezes Só abrir 20. a calculadora minha aqui, né? Minha calculadora. 20 mais 1,65 vezes 4, né? 26,60 mesmo. MPa. Beleza, com esse valor aqui, pessoal, a gente entra no Abaco. A foto não ficou boa, até a gente traça uma vertical. Eu tracei uma vertical aqui no quanto deu, mais ou menos no 26 aqui, 0,60. E onde ele toca essas linhas tracejadas aqui que vão descendo na diagonal, né, a gente vai colocar aqui o valor da resistência do cimento, que foi um dado também do, do exercício, né? Que é o CP32. Então, no caso 32, ele vai tangenciar essa curva bem aqui. A gente passar uma perpendicular, vai chegar na relação água-cimento de 0,5. Classificação dessa questão, Bruno, você considera ela como fácil, difícil? Olha, eu consideraria uma questão fácil, pois ela dá todas as equações. Ela poderia ter dado muito bem que só o tipo de preparo, o cara tem que decorar esse valor aqui de 4 MPa, deu a equaçãozinha, então acho que está bem tranquilo aqui. Só fazer algumas considerações no gráfico aqui. Então, fazendo aquelas contas aqui, deu 26,6, e no gráfico a gente achou 0,5 em relação ao cimento. O consumo de água ele deu, que era 190, dividido por 0,5 na relação ao cimento, a gente chega num consumo de cimento de 380 quilogramas, né, de cimento por metro cúbico de concreto. Então, gabarito da 31, Guilherme, pode jogar aí, letra D. D. Dessa prova, gente, acho que ela é o tipo B, depois a gente vê lá embaixo, tem um nome dela. Continuando nesse mesmo assunto, né, ele vai falar que pessoal, que o concreto existe a lei de Abrams, né? E tranquilo, vamos lá, vamos analisar as assertivas então. A primeira assertiva: para os mesmos materiais empregados, a resistência do concreto depende somente da relação água-cimento AC, alterada a relação água-cimento inicialmente em volume para massa AC.
Ah, Gente, o que que acontece? Essa questão, inciso um, ela é meio coringa. Dependendo do método de preparo do concreto, em relação à questão anterior, inicialmente, eu acho que o método prepara o tipo B, C, que começa em volume e você depois transforma para massa. Eu acho que o método de preparo concreto A para A é sempre massa para massa. Então, essa questão pode vir tá meio genérica. é. A pessoa que fez essa prova que grifou a palavra somente, né? Aquele peguinha em prova de concurso que a gente sempre ignora, né? Pra tá restringindo muito a situação. A princípio a gente também vai manter ela como F também. Falsa essa assertiva. Assertiva número 2. Fixar o cimento e agregados em massa. E dessa forma a consistência do concreto fresco depende predominantemente da quantidade de água por metro cúbico de concreto. Basicamente é isso que é a lei de Abrams, né? A gente faz uma consideração, vai variando se não é bem a lei de Abrams também, né? Mas se a gente fizer isso na prática, vai acontecer. Se a gente fixar o cimento e agregado, variar só a água, a gente vai variar a consistência do concreto, né, Guilherme? Sim, é. Não verdadeiro aqui. O consumo de cimento por metro cúbico de concreto varia na proporção relação, né, em massa seca, inversamente proporcional à relação agregado-cimento, né, aquela relação M, que é a soma de areia mais brita, né, agregado miúdo mais graúdo sobre a quantidade de cimento. Essa assertiva aqui também, ela não é lei de Abrams. E o enunciado fala pra gente restringir a lei de Abrams. Isso aqui é aquela lei de. Qual que é lá? Meliotti, né? Molinari. Molinari. Molinari, né? Faz parte também da metodologia do, dosagem de concreto, mas não é necessariamente lei de Abrams. Lei de Abrams é a relação água-cimento. Né? A assertiva 4 aqui, adotar um valor para a quantidade de cimento em volume, né? Ninguém adota cimento em volume e determinar os processos empíricos de massa e agregados. Não é também, tem a ver com lei de Abrams. Lei de Abrams tem mais a ver com resistência do concreto com relação à água-cimento, né? Então, nosso gabarito aqui, somente a assertiva 2 é verdadeira, né? A gente colocou aqui o gabarito letra A. Lembrando que pode caber recurso dependendo do gabarito oficial, né? Se ele misturar aqui essa lei de Molinari aqui, igual por exemplo aqui a gente pegou até a relação, né, que realmente Aquele é, método, é até o método de dosagem, né? Considerando o método de dosagem A, B, C, eu acho que é bem complicado essa questão. ela tá bem confusa, parece que fez um recorte ali e fez essas assertivas, mas Por exemplo, misturou. o modo de preparo aqui, só lembrando aqui, na classe A, os cimentos agregados é medido em massa, a água é medida em massa, volume corrigida pela função da umidade do agregado. O classe B, o cimento é medido em massa, a água é medida em volume e os agregados é medido em massa combinada com volume. Tá vendo essa diferença de classe? Então, na classe A, conforme o enunciado da questão anterior, nos remete que água é medida em massa ou volume, corrigido em função da umidade do agregado. Então, É, ficou bem confuso. tá bem mal feita, né? Vamos dizer essa questão aqui. Você consideraria ela como uma questão o quê? Qual que é o gabarito? Gabarito letra A contaria com uma questão difícil, porque Envolveu muitas coisas, né? envolveu muitas coisas e coisas bem específicas de várias leis, não coisas gerais, né? Coisas bem específicas. Questão 33, né? Considera-se uma areia que foram feitos 3 ensaios de compressão triaxial e obteve os seguintes resultados, né? A tensão confinante de 80, aqui 120 e aqui 200. Esses dados aqui são os mesmos que estão plotados nesse gráfico da questão, né? De 80 variando até 280, de 120 até 300. Essa variação é 300, né? Dá 420. O cara até acertou os cálculos aqui, né? Porque é só a gente fazer essa continha aqui mesmo, né? Passar o sigma 3 para o outro lado. Tranquilo. Aí o que ele fala lá atrás? Considerando o ensaio de cisalhamento direto, aqui é um ensaio de cisalhamento direto nessa areia, com a mesma compacidade e com uma tensão normal
aplicada de 225 kPa. A tensão de cisalhamento para a ruptura para um inteiro mais próximo em kPa deve ocorrer em... Essa questão aqui, pessoal, deixa eu ver se eu fiz embaixo. Fiz aqui. Só a gente lembrar, ele frisou que era areia, então a gente não tem coesão é igual a zero. A gente pode passar essa reta saindo da origem, tangenciando todas essas envoltórias de ruptura aqui do ensaio triaxial. E a gente plota aqui no gráfico o 225, né, o kPa da tensão confinante nesse ensaio de cisalhamento. Se a gente passar a vertical, traçar, a gente chega bem aqui na outra perpendicular no valor de 150 kPa. Como ele deu o gráfico, a gente faria por ciclo de Mohr. Você pode pegar a caneta e na hora da prova fazer, dá tranquilo no olho. Eu vi um pessoal tentando calcular o ângulo de atrito para usar a equaçãozinha da tensão de cisalhamento, né? O problema é que achar esse ângulo, né, pessoal? A gente não vai ter os valores de seno, né? Vai ter que fazer uma estimativa do ângulo, não fica legal. A melhor forma de fazer esse tipo de questão na hora da prova é a gente utilizar mesmo o olhômetro, uma régua, né, e fazer um chute mais... Não chute, né? Já esse aqui é o valor aproximado. Essa questão para fazer por gráfico, não por equação. Gabarito letra C. Eu, Guilherme, Consideraria ela fácil, médio, difícil? eu consideraria ela média porque ela requer um grau de conhecimento mais Uhum. aprofundado na disciplina, né? Também não é difícil porque não envolve contas. De vez em quando tem umas bancas loucas que põem as contas para você resolver, né? Eu chutaria aqui, não chutaria não, eu colocaria como mediano. Você teria que saber que essa tensão que você ia pegar a tangente do gráfico, uma média complexidade aqui. Uhum. 34. Então, A proteção é uma técnica utilizada. Tá pensando outra coisa aqui. A proteção é uma técnica utilizada para aumentar a resistência do concreto e é amplamente utilizada na construção civil. Sobre o concreto protendido, é correto afirmar que, pessoal, questão de concreto protendido geralmente não tem conta, é mais teoria mesmo, né? Então vamos ler as assertivas aqui. No caso da armadura ativa, no caso, a armadura é ativa e a armadura ativa é usada para introduzir uma força antes da fase de utilização da estrutura, de tal forma que sejam eliminadas ou reduzidas as tensões de tração com as cargas de uso. Exatamente, né? Até mesmo peso próprio, né? A utilização da ocupação da edificação depois. Então essa é a alternativa mais verdadeira até o momento. Vamos ler as próximas. Aqui, já aplica-se forças de compressão. Você não precisa nem parar de ler. Não precisa nem ler tudo, já pode parar de ler, já elimina. Barra de aço, a gente trabalha com tração, né? É obtida pela associação de argamassa simples, cimento e areia e armadura de pequeno diâmetro. Não tá misturando, né? Tá fazendo tipo como se fosse uma argamassa armada. Então, também já pode tirar. É obtida pela adição de fibras metálicas e poliméricas durante o preparo de concreto, fazendo... Também está vendo que ele está falando de outra coisa aqui, um concreto fibroso, uma argamassa fibrosa com reforço. Não é isso, né? É a letra A mesmo. fácil, né? Questão fácil. Concreto protendido é o básico que todo mundo sabe. Você vai pegar uma cordoalha ali e vai adicionar tração para reduzir, né? Todo mundo sabe a região de fraqueza do concreto, que é a tração, né? Então, a letra A é o básico da, do concreto. 35, pessoal. Ó, sobre o projeto e execução de fundações, segundo a BNT 6122-2019, assinar VOF para as seguintes assertivas abaixo. Né? Como a gente já bate o olho assim, a gente vê, né? Estacas raiz, Strauss, Frank, estaca de reação e outras coisas relacionadas com esse mundo de fundações, né? Então aqui basicamente ele vai pedir para nós definições, né? E é isso, vamos ler. A estaca raiz é uma estaca executada por perfuração do solo, com uma sonda ou a piteira e revestimento total com camisa metálica, É realizando-se Strauss. gradativamente o lançamento e apelamento do concreto. Não é essa metodologia, ele está confundindo. Essa aqui é outra metodologia de... Esse aí é Strauss. Essa é Tá? Strauss. A estaca Strauss é a estaca armada preenchida com argamassa de cimento e areia. Não, né? A Strauss é concreto mesmo, né? É a raiz essa. Ele que trocou as Ele trocou, definições. porque o raiz a gente usa cimento e areia. Esse tipo de questão que é falsa é bom pra gente estudar depois, ver como é que a banca cobra, né? A estaca Frank é a estaca moldada em loco, executada pela cravação por meio de sucessivos golpes de pilão em um tubo de ponta fechada, por uma bucha seca constituída
de pedra e areia, previamente firmada na extremidade inferior do tubo por atrito. Essa estaca possui base alargada e integralmente armada. Verdadeiro, essa é a definição padrão em qualquer livro de fundações, né? A estaca de reação é uma estaca executada preenchendo-se com concreto, argamassa ou com calda de cimento. E são perfurações previamente executadas no terreno, podendo ser total ou parcialmente armada. Essa aqui, pessoal, uma estaca de reação, pessoal, uma estaca ômega. Ela é uma estaca pré-moldada, né? Você vai cravar essa estaca, ela vai reagir, por isso que vai dar aquela força. Então, essa é falsa também. Por eliminação, né, a gente já chega já que é a última questão aqui, né, gabarito B. Cota de arrasamento é o nível que se deve ser deixado no topo da estaca do tubulão, de modo a possibilitar a integração estrutural entre o elemento de fundação e a sua armadura, ou bloco de coramento também. É a definição de cota de arrasamento ali na extremidade superior da estaca ou do tubulão. Consideraria essa questão como fácil, né, Bruno? Consideração Você vê fácil, claramente, você vê claramente ali nas duas primeiras alternativas, já dá pra. e da FF que já dá o Já gabarito, né? dava, né? Você Já vê FF. claramente que ele trocou as definições. Mas já, às vezes o cara tá confuso, né? Ele vem pra uma que ele mais sabe, tipo assim, cota de arrasamento. Opa, essa tá certo. Então Hum, já elimina já esse finalzinho aqui, ó. duas. Elimina duas. Aí depois ele faz só pra Uhum. duas também, tipo assim, ó, a estaca de reação. Vamos dizer que ele souber só essas duas. Eu acho que foi o caso dele aqui na prova. Ele sabia duas aqui, VV e marcou o gabarito lá. Questão mal feita aqui, né? Consideraria fácil, né? Tranquilo. Fácil, fácil. Outra questão aqui no sentido de mecânica dos solos, né? Vamos lá, mais uma. Alguns ensaios visam determinar parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade do solo, sendo que alguns deles também fornecem a estratigrafia local, ou seja, a estratificação do solo. E beleza. Basicamente é ligar as colunas, né? O que é ensaio de cone? Onde está a definição e tal. Aqui é igual a outra questão, você não precisa saber todas as questões, se você soubesse uma ou outra, você já faz uma eliminação. Por exemplo, eu observei essa palavra cone aqui. Consiste na cravação contínua de uma ponteira composta de cone e luva de atrito. É usada para a determinação da estratigrafia e pode indicar a classificação do solo. Então a gente já faz uma associação, né, que é ensaio de cone. E nessa posição aqui, nós temos duas alternativas. Aí você vê que a 4 não precisa analisar, né? A 2 também não. É basicamente uma questão também tranquila da gente de fazer, né? Só Peraí, você marcou a B? marquei B. Por que que você tá. Ah, o Não, não. Sai, o Vani, Não, os Vani Test. eu devo ter marcado aqui errado. Isso aqui. Agora eu nem lembro se letrar. Vamos ver aqui. Acho É que a é a letra A, letra porque o Vani A. É. Test, que é o ensaio de palheta, ele é para argilas não drenadas que mexem a resistência a cisalhamento. É a definição do Vani Test. E, Questão batida de concurso. ensaio de placa, né? Um ensaio de fundação que simula uma fundação, né? Que é o ensaio de carga Uhum. direta. Então tá vendo? É a 3 mesmo. A letra A mesmo. Eu confundi aqui no gabarito aqui, a letra A. Pra você anotar aí. Essa aqui é a versão B do caderno, ó. Se o pessoal perguntar depois. Uhum. Beleza, acabou as fundações aqui. Vamos entrar aqui mais ou menos em. Que matéria você acha que é essa aqui, Guilherme? Construção civil? Essa última questão, né, é uma questão fácil também, porque Fácil, apesar definição. que ela pediu vários tipos de ensaios, né, acabou que por eliminação você conseguiria chegar no gabarito bem fácil. É, Próxima questão, 37, consideraria que é orçamento de obras, né? construção civil, orçamento, essa parte aí, né? É. Vamos ver a questão, pessoal. Que é uma questão. Eu nunca tinha feito questão desse tipo, Guilherme. Eu estava analisando aqui para resolver. E ó, que eu já fiz muita questão. Basicamente, ele explica uma situação. Existe uma moto-niveladora de 120 HP. Essa máquina, né, espalha o material durante 20 segundos. Depois ela, nos próximos 20 segundos restantes do ciclo, ele assume que o motor trabalha com um quarto de potência nominal. Ou seja, está em marcha lenta, que a gente chama, né? Lá ele está acelerando, depois ele solta, fica em marcha lenta. E beleza, é 20 segundos mais 20 segundos. Vamos dizer, 40 segundos no ciclo aí, né? De usando e
depois deixa em marcha lenta. E nessa obra, a motonniveladora trabalha em média 40 minutos por hora. Beleza, 40 minutos por hora, né? Então, ou seja, ele não ocupa o tempo inteiro da obra, né? Ele ocupa ali, vamos dizer assim, 2/3 da hora, né? Considerando o consumo de combustível de 0,20 litros por horsepower hora, por HP hora, e o preço de R$ 6 o litro do diesel, né? O custo horário de combustível é. O que eu pensei nessa questão? Em uma hora, basicamente, então, ele vai funcionar, ou um minuto, né? Dá para relacionar com uma hora. Ele 20 segundos em potência total, potência plena, 20 segundos em marcha lenta e 20 minutos parados, ou 20 segundos, né? Então eu fiz uma média aritmética dos valores, né? 120 mais 120 dividido por 4 mais 0 dividido por 3 deu mais ou menos uma potência ali horária de utilização de 50 horsepower por hora. Se você multiplicar esse 50 vezes o 0,20 vai dar 10 litros por hora. Vezes R$ 6, né? Deu R$ 60 por hora. Cheguei nesse gabarito letra D. Se ele tivesse feito. Eu não tinha a mínima noção se estava. Porque eu nunca tinha feito esse tipo de questão. Mas eu acho que é por isso. Porque por causa do gabarito deu um número mais exato e plausível, né? Gabarito, você acha letra D. Letra D. Grau de dificuldade, você consideraria média? O grau de dificuldade média requer um raciocínio lógico aqui para você resolver a questão. Né? É, Então, pessoal, lembrando que é média, comparando sem ter o gabarito, né? Definitivo. Vai que não é esse, aí fala, pô, o que que será que ele considerou? tem que ver também. Enfim, eu nem sei se pode fazer esse tipo de média simples que eu fiz aqui, mas eu, intuitivamente, né? Pode ter um consumo aqui, se eu pegar as calculações de consumo aqui, depois um quarto do consumo, depois zerado, é uma média, acredito eu. Enfim, vou só pegar a caneta aqui. Vamos lá. Aí depois nesse mesmo sentido ele continuou com uma questão mais ou menos de custo, horário, de equipamento e tal. Né? Uma carregadeira foi adquirida por uma empreiteira ao valor de 250 mil, sendo que sua vida útil é estimada em 5 anos. Beleza. Consideramos que uma utilização de 2.250 horas por ano e um valor residual de 10% do original, geralmente varia até 20%, né, do original, admite-se uma taxa de juros anual de 9%, né? E ele pergunta o seguinte, então, a depreciação horária pelo metro linear, beleza. Regra de 3 vale, metro linear, né? E o custo horário de juros são respectivamente iguais a. Essa questão aqui, pessoal, valor inicial 250k, final 25 mil. Então, o valor depreciável é 225 mil reais que vai perder valor. Em 5 anos nós vamos ter 11.250 horas. A depreciação horária, então, de utilização desse equipamento é o do 225 mil dividido por 11.250, que vai equivaler, então, a um valor de R$ 20 por hora de depreciação desse equipamento. Por eliminação, a gente marca a letra B. É, eu não consegui imaginar uma forma de calcular essa taxa de custo horário de juros dessa obra, Guilherme. Você pensou alguma coisa aí? Gente, essa questão aqui dá para fazer por eliminação ali, é a única que tem R$ 20 a hora. Consideraria como fácil só nesse primeiro momento, mas em relação a esse juros, taxa de juros anual, o que que ele quer dizer com isso? É uma questão passiva de recurso. Na minha opinião, ele deixou um valor jogado, né? Porque juros você paga sobre um sistema de amortização, um sistema de dinheiro no tempo. Foi muito. Explicou a questão em 3 linhas, né? E eu já estudei com muitos concursos que da área fiscal, que envolve matemática financeira, contabilidade. Eu não vejo como usar essa taxa de juros desse jeito tão simples que ele jogou aí. Se alguém souber, deixa nos comentários ou coisa do tipo. Mas questão passiva de recurso por conta desses juros aí, que ficou meio esquisito, meio que jogado. Desconexo com a questão. Não explicou nada, né? Tipo assim, vê o material aí, vê se. Ainda bem que tinha duas opções, né? O custo e os juros. O cara pelo menos forçar o gabarito. Deixa eu verificar aqui se tá gravando. Tá gravando. Vamos lá. Ó, mais construção civil, né? Curva ABC. É uma importante ferramenta gerencial para tomar decisões. Beleza, pessoal, a gente conhece a curva ABC, né? A lei princípio de Pareto. 20% dos meus itens equivalem a 80% dos custos da obra. E ele dá uma tabela aqui de um serviço. Que você for ler aqui, o serviço é. Eu coloquei aqui do lado, né? Aqui já está em ordem.
que é lixa, pedreiro, massa corrida, argamassa pronta, cimento, areia, tijolo, cal. É um serviço de alvenaria com pintura, né? Ele colocou uns itens aqui pra gente avaliar a quantidade de itens por faixas A, B e C. E ele até explicou, Guilherme, eu achei o bom foi isso. Ele explicou o que era o A, o que era o B e o que era o C ali em cima, né? É porque na literatura não tem muito uma divisão. Tem gente que fala que o A é os 15%, Ah, né? é verdade, é. O A, não, Geralmente o A obedece o princípio de corresponde a Pareto, 50, né? o A corresponde a 80, o A corresponde a 50%, o B corresponde a 30% e o Uhum. C corresponde a 20%, né? É verdade, já vi assim mesmo, verdade. É, ele quer saber, né? Ele definiu ali que vai ser então a regra de 80% e tal. Aí, pessoal, pegando esses dados aqui e eu fiz uma organização aqui no Excel, na hora da prova deu conta exata, né? O azulejo, o pedreiro e o servente e a argamassa pronta, se você somar esses quatro primeiros itens da ordem, dá os 80%. Então, dá 4 itens na classe A. Continuando a mesma ordenação dos itens, né, e fazendo a soma acumulada, a gente chega aqui 4 itens também na classe B e o restante, né, dos 6 itens na classe A. Coloquei, né, gabarito preliminar, né, gabarito nosso aqui, TDA, de, de 446. Eu acho fácil, E só é uma faz, questãozinha pro cara não prestar atenção, né, porque é continha, né, igual as outras aí. Às vezes pode estar até errado o meu aqui, pessoal, que eu não, porque os valores aqui, ó, não deu pra me pegar direitinho qual que eram, mas eu acho que é isso mesmo, 10.622. fala que tá ilegível a foto, né? É, tá ilegível. Porque aí pode mudar o gabarito, né, Guilherme? Tipo assim, se acontecer isso, mas eu tentei, dei zoom, eu acho que é isso mesmo, deu muito exatinho ali. Enfim, Na verdade, o pedreiro é 14,1, né? pedreiro É, é 14? não, é 15,1. 15, Você é colocou 15, tá 15.1 tá lá. 42,4, 14,1 é o servente. Acho 14.1 que é tá servente. certo o primeiro. O primeiro ali tá certo. E o Deixa eu outro ver, vai ser de argamassa você deu 8,5. É, eu acho que tá certo o primeiro ali, já deu 80%, 4. Agora é o outro que você tá falando, né? É. Pode ser que seja, né? Que ele cai, porque deu muito exato, deu 95%. Pode ser que. Eu acho que é Hum. 10.622 o somatório total, não sei. Ou 522. Não, vai ter errado por 100, não acho que não errei, não. Enfim, É, vamos pra próxima. Essa é a questão simples, né? O pessoal também que tá com a prova legível, não é fácil ordenar isso aí. Pessoal, outra questão de PCO, né? Planejamento e controle de obras, é a questão de perto CPM, né? De caminho crítico, né? Aquela velha clássica questão do tempo de duração máximo e tal. Ele perde o caminho crítico, basicamente, aqui. Essa questão que nós temos vários caminhos, né, a percorrer esse serviço. Seguindo as setas aqui, vou fazer umas setas. Ó, 1, 2, 4, 6, pode ser um deles. 1, 2, 4, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. E 1, 5 e 6. Amanhã aqui, fazer todos os caminhos, né? E calcular, né? 1, 2, 4, 6 dá 28. 1, 2, 4, 3, 5, 6 dá 33. Outro dá 30 e 23. Gabarito, né? Questão fácil, 33 é, dias. O que é a unidade de tempo? 33 unidades de tempo. Ele não exemplifica qual que é a unidade de tempo dele. 40 letra C, planejamento e controle de obra com questão fácil batida, né? É, questão fácil, batida. 41. Aqui indica a opção completa que completa as lacunas da assertiva a seguir, né? Parece que o cara tava com preguiça de fazer a prova, né? Fazia tempo que eu não vejo uma questão que eu não vi uma questão dessa aqui, né? Deixa eu Boa ver. para estudar esse tipo de questão. É, bom pra estudar esse tipo de questão. Que é o seguinte, né? Vamos lá. Cadê minha caneta? Aqui. É, o, a BNT-NBR 12655-2015 estabelece controles de recebimento e aceitação de tipos de classe de concreto a ser aplicado numa estrutura. Dessa forma, devem ser realizados ensaios de tarará ou de tarará. No caso de concreto autoadensável. No caso, a segunda opção é um concreto autoadensável. Então aqui, pessoal, sem muita delonga, eu já coloquei aqui, né? No primeiro caso, o ensaio padrão para a gente receber o concreto em obra é o slump test, né?
ao batimento do tronco de cone, que eu coloquei até uma foto aqui. E o espalhamento do concreto, né? A gente coloca numa chapa e coloca essas esses obstáculos, né? Que vai ser a habilidade passante do fluxo livre desse concreto autoadensável. Então a letra D também, acho que é uma questão, Guilherme, fácil. Né? Aqui ele coloca aqui, ó, limite de Não, é, liquidez, nada a ver, sabe? Espalhamento, tipo assim, nada a ver também as nossa, questões, bem fácil, saca? Flow test, ele confunde os conceitos, mistura meso com... construção civil fácil, questão fácil. Fácil. Letra D, né? Letra D, eu acertei aqui a habilidade. Uhum. 42. O agregado é um material granular geralmente inerte, né, com dimensões e propriedades adequadas para a preparação de argamassa ou de concreto. Segundo a BNT, aquela mesma lá, o 12655, pode ser leve, abaixo de 2.000 kg por metro cúbico ou acima de 3.000 kg por metro cúbico, que já é considerado pesado ou denso. Entre os agregados de elevada massa específica, classificados como denso ou pesado, estão incluídos os. Então, pessoal, aqui ele fala barita, magnetita, limonita, hermatita. É complicado, né? Você decorar isso aqui, Essa, né? essa questão aqui você vai ela por eliminação, né? Vermiculita expandida é aquela argilinha isopor. É. Você elimina a B e a C. E a D, Agregado a D também, ó. argila. A argila expandida elimina também. Que, pô, tá expandindo, né? Aquele bloquinho de pôr em jardim, né? A gente conhece, elimina. A vermículo líquido de novo, né? Então você elimina. Resíduo de esgoto sinterizado. Então, E a vermiculita na B ficaria A por eliminação. Mas como a gente estuda por questões, né? No TEC eu lembro de um cara comentando um bizu no TEC, né? O final ita, 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 é pesadita. Né? Aí eu lembrei que era tudo terminado em ita, era coisa pesada. E vermiculita eu sei que é uma coisa leve. Argila expandida, a gente decora esses bizus aqui. Né? Olha aqui. Ita, Uta, tudo pesadita. Essa é boa. Aqui eu até coloquei aqui também, Guilherme, umas questões aqui, ó. De recorrência que caem em concursos, né? Aqui ele vai perguntar agregados pesados, né? Barita, magnetita, limonita, de novo. São considerados agregados leves? Errado, né? Então, pela nossa metodologia de estudo por questões, o cara chega numa questão dessa que é um diferencial para ser aprovado, porque essa questão aqui é a nível difícil, Guilherme. Não, Não, não é considero difícil porque fácil, por eliminação, né? fácil. Considero uma questão fácil por causa que. Não, vão média, porque eu acho que é média porque tem uma certa recorrência, se a galera está estudando, É, dá pra acertar. essa aqui, por exemplo, ó, do IF, ela estava mais difícil. Eu lembro que eu tinha feito essa questão, porque é que você tem a argila expandida. Acho que na época eu fiquei entre essas duas aqui, ó. Né? K ou G sabia que era de boa, que nem é agregado e tal. É uma questão com certa É recorrência. a recorrência, tá vendo? Aí, Você sabe que a vermiculita expandida, ela é usada para fazer materiais de isolamento acústico e também resistência a fogo, dá para fazer a questão. é. Esse é um tipo de ator que você pega uma vez, igual você cai numa questão dessa aqui, você vai ler os comentários, você lê um material, você já sai craque de lá. Beleza, 43. Materiais de construção, né? Questão de materiais de construção. Material de construção. 43. Seja uma sapata de concreto no base de 100 por 80, com altura de base igual a 10 e conjugado com um tronco de pirâmide até encontro com o pilar, né, de 20 por 25, sendo a altura desse tronco igual a 20 centímetros. A imagem já descreveu aquele texto ali. Sabendo que o peso específico é 2.500, né, o peso dessa sapata é uma sacanagem essa questão, eu achei, né, porque calcular esse volume de tronco de pirâmide aqui que é complicado lembrar a fórmula, né? A basezinha aqui a gente calcula, né? Base vezes a altura, a gente acha essa base. O complicado é esse tronco de pirâmide, né? A gente pegar a equação, Guilherme, do volume do tronco de pirâmide, é a altura sobre 3, um terço da altura, a área zona, que é a de baixo, mais raiz quadrada da área zona vezes a areazinha, mais a areazinha. Fazendo essas contas aqui, chega num volume de 0,07 metros cúbicos, mais a área desse cubo aqui, esse cubo não, né, desse paralelograma, não sei como é que chama, da parte da base da sapata, vai dar 0,08, né? A gente chega no valor de 0,015 metros cúbicos. Multiplicado por 2,5, a gente chega em 0,375 toneladas, né?
Beleza. É uma questão que eu considero. Ela é fácil, você sabe que tem que Mas fazer, mas é difícil porque é a forma que tem que lembrar. Né? eu acho que é difícil porque não tem uma certa recorrência nesse tipo de Nunca questão. tinha visto questão desse jeito aqui. Mas Não, esse aqui, eu já tinha visto cobrando, mas lembrar isso na hora da fórmula é meio complicado. provar essa fórmula, eu não lembro mais como é que prova. Se a gente tivesse. Eu nem sei se dá pra provar, mas deve dar. A prova foi difícil, foi com tempo curto, teve Ah, tá. redação, Redação, né? não vale a pena ficar o custo-benefício dessa questão. Eu deixaria ela por último tentar provar a fórmula para pegar bem exato. Mas eu pensando aqui, como que eu faria no método do desespero, eu coloquei aqui, né? O que eu faria? Faria como aquela metodologia da gente calcular o volume de aterro que a gente utiliza em estradas, né? Que você pega a média das áreas e multiplica pela distância do trecho, né? Inclusive o professor nosso da faculdade fez assim, calcular o volume da sapata, velho, é uma comédia, mas tá errado, né? Que é o seguinte, multiplicar pela altura, a área zona, mais a areazinha dividido por 2. A gente vai chegar no valor médio aqui, um aproximado, de 0,085. Mais o 0,08 da base, chega um volume de 0,150. Não, não é 150, é 165 aqui, ó. Ficou errado, eu esqueci de substituir aqui. Multiplicando por 2.500, chega em 0,425 tonelada. Como eu sei que essa aproximação ela superestima o meu valor, eu chutaria no valor imediatamente abaixo aqui no gabarito. No caso, o 0375. Então, pessoal, estudar também não é só saber certinho como faz, é também fazer ter noção do método do desespero, ter uma metodologia de chute, um chute aproximado, né? Enfim. O que você achou, Gui? Questão difícil, consideraria ela de construção civil, né? Até de orçamento, de obra, construção civil, mas acho que tá mais para construção civil. Com levantamento de quantitativo, né? Isso aqui você é sentado com uma planilha no Excel que você faz tranquilo, né? O complicado é não dar prova dessa. Mas eu. Vou colocar orçamento de obras, então, aqui Tá. no. Essa questão aqui, pessoal, perguntou o grau de hiperestasticidade, né? Não é uma questão difícil, mas essa questãozinha aqui, ela cobra todos os detalhes que tem que ter uma questão de grau de hiperestaticidade, né? Ele coloca duas rótulas, coloca um quadro, né? Engastado, enfim. A regrinha, como é que é o grau de hiperestasticidade? A gente soma o número de apoios, né? Soma os quadros, né? E depois subtrai as equações de elasticidade, as rótulas e etc. Né? A gente chega aqui no valor seguinte. Nós temos peso 3 para o engaste, peso 2 para o apoio, mas como nós temos um quadro fechado, peso 3. A gente vai descontando agora. A rótula em B, ela desconta um ponto. Menos a rótula Rótula, em... rótula com duas barras, você subtrai sempre um. Você tem duas barras ligando na rótula, ela é grau de liberdade 1. Se tem três barras ligando na rótula, ela é grau de liberdade 2. Isso, né? Libera 2. E as equações da estática são 3, né? A gente ficou no seguinte equaçãozinha, né? 8 menos 1 menos 2 menos 3 igual a um GH2. É uma questãozinha também, né, Guilherme? É fácil. Fácil. Dentro de. Se o cara não sabe também, ele erra. Então é uma questão, assim, bom para separar o joio do trigo, né? É uma questão fácil porque ela tem uma certa recorrência em provas, Tem. né? Essa aqui, 45, né? Um corpo de prova padronizado de uma barra de aço foi preparado para um ensaio de tração, com a aplicação de uma força axial, promovendo uma deformação do material na direção desse esforço. Ele está tracionando, né? A barra possui um diâmetro de 10 milímetros de diâmetro, sendo o módulo de elasticidade igual a 150 gigapascal, GPa, e observou-se uma deformação específica, né, aquele Ezinho, de 0,08%. Vou colocar até o 100 embaixo já. Que geralmente a gente usa em decimal, não usa em porcentagem, né? Considerando π igual a 3,14, beleza. O que ele pergunta? Ele pergunta qual foi a força aplicada para que chegou nesse alongamento, né? Então a gente lembrar aquelas duas equaçõezinhas, né, Guilherme? É, Sigma igual Ezão Ezin e aquela outra, que sigma é força sobre área, né, também. Força sobre área igual a Ezão Ezin. Aí depois que você fez ali, né? Força igual a o módulo de elasticidade, 150 vezes eu usei 10. Você usou outra ao unidade cubo. aqui, né? Eu usei ao cubo que quando se usa ao cubo, você mantém a unidade do diâmetro em milímetro.
Tá, eu Eu não usei metro, eu eu não gosto de usei fazer em tudo no metro. SI, mas tranquilo também, né? No final, pessoal, que a continha chega a dar exato, né, 9.420 newtons para chegar nessa deformação. Mas é bem simples, é uma aplicação da equação básica ali, né, de resistência dos materiais. Gabarito A, Letra, né? letra A. Gabarito questão fácil também, na minha opinião. Então fácil, sai direto. Só um cálculo só. E a continha, o cara. Acho que não tem nem como errar a continha, né? Porque os alunos estão bem distantes e tal, né? Sei lá. Vamos lá, né? O comportamento de vigas à flexão foi formalizado no início do século XIX por Navier. Dessa forma, as relações diferenciais de equilíbrio e compatibilidade para o comportamento à flexão atendem às teorias de vigas de Navier. De acordo com essas hipóteses básicas, né? Eu fui lá, pessoal, puxei as hipóteses básicas de Navier, mas até por conhecimento mesmo dá pra gente considerar aqui a questão, né? O gabarito a gente considerou a letra D, que ele pede a incorreta. Porque quando a gente começa a ler, a gente vê que mas tá tudo certo, né? O material tem comportamento elástico linear, linear estático. Obedece a lei de Hooke, beleza. Os deslocamentos são pequenos em relação às dimensões da seção transversal. São pequenos. A seção permanece plana depois que ela se deforma. A gente considera isso também. E por último fica aqui, né? Que considera as deformações por cisalhamento, principalmente se elas tratar de barras longas. Então a gente não considera, né, nessa metodologia de Navier aqui, a deformações por cisalhamento, né? Só por flexão mesmo. Isso em todo o curso de engenharia civil, né? Até pelo método da energia, quando nós vamos estudar a deformação, nós só trabalhamos com os esforços de flexão, né? Ignoramos o normal, que é um pouco maiorzinho, e o de cisalhamento fica praticamente ignorando sempre. O normal até utiliza mais, porque tem temperatura, às vezes dá dependendo da análise do problema, mas é cisalhamento mesmo. A questão também tranquilinha. Lembrando que sempre nós modificamos no F2, né? Vai lá e ignorar o F2, ele considera todos os efeitos. Porém, quando nós vamos fazer simplificado até para estudar na faculdade, nós tiramos esses efeitos da energia. Efeito de cisalhamento, etc. Essa questão aqui acho que Questão fácil, é né, a mais Bruno? fácil da prova. Não, questão fácil a de cima, né? Questão 46? Médio, Guilherme, médio. O cara tem que estar atento também. É. Fácil é a 47, na minha opinião. E dá uma barra bem apoiada. E pergunta aqui, ó. Os diagramas de cortante e momentos fletores dessa viga são. Aí que não tem um cara, né? QL sobre 2 aqui, já dá aquela diagonalzinha assim. E aqui embaixo aquela barriguinha para baixo, aquela parábola normal. QL ao quadrado sobre 8. Eu fiquei na dúvida. O Guilherme falou uma coisa que eu me atentei depois. Ele poderia vir com um pega aqui nessa questão, porque o diagrama a gente considera positivo para baixo. Se ele considerar tipo negativo para baixo, esse eixo tivesse uma outra questão igual, né? Tipo aqui, ó. Ele fizesse a cortante nessa A também para baixo e a barriguinha também, às vezes você chutaria a letra A sem perceber que esse momento é negativo para baixo, sendo que nosso como é que é o nome que usa? Adota-se, né? A Convenção. convenção é o positivo para baixo. No Brasil, né? Nos Estados Unidos, já aqueles livros de rema, a gente usa o positivo para cima. Enfim, só um detalhezinho que poderia ser um pega, por ser uma questão extremamente fácil, né? Mas às vezes esse detalhe aí poderia pegar o sinal, né? Do momento. Tem, às vezes, esse tipo de questão aqui, ele dá um outro tipo de diagrama e pede. É comum também. Ele te dá um esforço, ou ele te dá o próprio diagrama e pede para você a carga, ou o contrário, né? Uma questão tranquila também. Aqui é uma questãozinha também de isostática, né? Como é que a gente sabe que é isostática? Né? A gente tem 2, né? Então a gente tem 4. Menos 3 das equações da estática, chega com 1. 1 menos a rótula, né? Chega com 0. Então é uma questão de isostática. Então não precisa ficar com medo, não. O que a gente faz aqui? Método dos cortes. Você fez aqui, Guilherme? Fez, né? Você fez olhando para a direita ou para a esquerda? Eu fiz olhando o apoio no momento no ponto A, né? Você colocou o momento aqui no ponto A? Foi, o momento ponto A é, é zero e fiz a reação de apoio. Vai para a próxima Não, eu página. colocaria aqui. Tá, porque precisaria de 2 também, né? Fazendo Você sempre precisaria de boa. precisaria de 2. Você fez um ponto A. Eu não vou ficar explicando conta não, Guilherme. Isso aqui eu acho que o pessoal também já tá sabendo. Você acha que precisa explicar? Explica o raciocínio. O raciocínio. Esse aqui você não colocou, né? Que é momento no ponto A. Essa aqui do lado direito aqui é o quê? Embaixo você joga o momento na rótula.
olhando para o lado B, não para o lado A. Você olha para o lado A porque você quer achar, não, para o lado B porque você quer achar as reações de VB e HB. No caso, você vai aplicar momento. Deixa eu colocar a caneta aqui. Primeiro passo: aplicação de momento em A, né, pessoal? O momento desse eixo aqui, nós vamos ter duas variáveis: VB e HB, essas duas equações. Segundo passo, eu faço o momento na rótula olhando para a direita. Sim. Aí você também vai ter VB. Momento na rótula para a direita. Vai ter a mesma coisa, você vai ter HA e VB, vai ter um sisteminha 2x2. Você faz uma, 2 por 2. você faz uma substituição, meta-adição aqui e chega nesse valor aqui, né? VB igual a 125 e VA 163. Que a letra Uhum. C, o gabarito, né? Gente, grau de dificuldade dessa questão. Pro edital da IOR que veio, do jeito que veio, você pensava que ia cair coisa surreal. Eu consideraria questão fácil. Porém, porque que envolve um pouco de cálculo, a prova foi corrida, nós vamos colocar aqui na classificação média. Mas é uma prova bem básica de resistência de materiais, de análise estrutural, né? É, análise estrutural, teoria da estrutura, depende da faculdade. Questãozinha de rema padrão aqui, de taxa de cisalhamento de parafuso, né? Que é o seguinte, uma chapa aqui, enfim, uma força de... A figura já autoexplicativa, o enunciado, né? Então, a força de 19 kN e ela se divide em duas aqui para 9,5 kN, né? Nós temos aqui esses dois parafusos, né? Então, acaba que vai metade de 9,5 para cada parafuso ainda nessa seção, né? Vai metade de 9,5 para cada parafuso. Montando a equação, né, pessoal? Taxa de cisalhamento é força sobre área. Como a força de 9,5 vai dividir por 2, a gente pega 9,5, né? Dividido por 2 é igual a 41 vezes 10 a sexta. Esse 41 aqui, pessoal, é 42, né, Guilherme? Que é É, 42. 84 MPa, né? Só que ele tem um fator de segurança de 2, então divide por 2, vai chegar em 42 MPa, né, a resistência a aceleramento desse parafuso. Essa conta, se fizer com a calculadora, deixa eu ver aqui. Então pode ser que chegue perto do 13, né? Que você chegou aqui 12,15. Deixa eu Dá só 11 fundos. Deixa eu fazer aqui, deixa eu até abrir a tela grande para vocês aqui. A gente pega aqui, ó, 9,5 elevado à terceira, dividido por 2, dividido por 42 elevado à sexta. Vai dar esse número aqui quebradinho. Aí eu vezes 4, dividido por π, tira a raiz. Ah, que eu tirei? Vezes 1000, né? Mil. Vai dar 11,99. Então dá o 12, ó. Se a gente colocar 13, é 12. É 12 por erro de aproximação, letra Opa, C. 11,99. 12 mm. Então letra C, gabarito. Você colocou D porque é aquela aproximação, você colocou 41, né? Pra você ver um valorzinho, né, pessoal? Já leva ao erro, né? A questão, nossa, é fazer isso aqui na mão, cara, na prova, multiplicar, tirar a raiz. É difícil aqui, viu? Eu E consideraria, e os valores estão muito próximos pra gente fazer um chute. É difícil a questão. consideraria então muito difícil. Difícil por conta Do das tempo, circunstâncias da prova. é difícil a questão. Eu já fiz questão assim em prova, mas nossa, cansei. A gente fez na calculadora, de boa. Vai fazer isso aqui, ó. Multiplica por 4, tira a raiz, leva ao quadrado. É, o método é simples, né? O que eu daria pra simplificar aqui, pessoal, se eu tivesse na hora da prova engasgado? Mas tem redação, não ia ter tempo. Tinha aquela de fundações também da sapata. Eu ia forçar um gabarito aqui, Guilherme, ó. Eu ia pegar o valor e ia chutar aqui dentro desse D. Eu ia fazer, na verdade, o cálculo reverso. Eu ia Se o valor da esquerda desse pegar. igual ao do valor de lá direito, Eu acho sempre mais fácil partir da área, a partir do diâmetro da área, e tentar, a partir da tensão, e ver se tá dentro da condição, entendeu? se eu chutasse o 12, 12 ia dar. Eu ia ver se ia tá, dar menor que 42. Eu ia pegar, por exemplo, o diâmetro de 12
ou de 1, Ia qualquer ver coisa. se dá, ia ver se dá tensão admissível ia dar menor que 42 MPa. Você ia pegar esse aqui então, 9.500 dividido por 2 vezes π vezes 0,012 sobre 4 ao quadrado assim, né? Você ia fazer essa conta, ver se vai dar Não, abaixo. na verdade você ia fazendo tentativa e erro, né? É, tentativa e erro. Eu já fiz isso em concurso, dá também. Porque fazer essa conta aqui Dá na mão não também. faz. Não sai isso aqui, ó. Falo pra você que não sai. Então, não tem quanto que dá 9.500 dividido por 2 pi, que vai dar Vai certinho. dar quase, porque já deu 11,99. É sacanagem essa questão. Outra alternativa, gente, será fazer assim. Mas realmente, você ia ter que pegar um valor. É complicado, questão difícil. É, ela é fácil e difícil Pelas ao mesmo tempo, né? circunstâncias. Pelas circunstâncias. Chata essa questão. Pra prova. Cabe recurso, que você acha? Questão dessa? Não, não, não cabe não. Ele não deu pi, fala, não deu pi. Teve outra Não, questão aí. que ele deu, né? Aquela outra lá atrás. Mas é uma questão mal feita. O cara que fez essa prova aqui nunca fez prova na vida dele. Mal feita. Mais uma questão mal feita. Banco examinadores, que copiou do Hibbler lá e fala que é dele. Nem sei de onde que. Mas não Era é? do Rio. Aquela questão aqui, ó, esse aqui, ó. Ele fala que é banco examinador. Não, música, eu já vi em outros livros, é certeza. Enfim. Eu já vi um pessoal, às vezes, denunciando por plágio, questão de prova, mas eu acho que não dá nada. Isso é canseiro. Receita Federal. Foi a Receita Federal, né, que teve plágio, né? Foi. Só que é autoplágio, né? Que foi considerado lá. Ah, mas. Porque o A, que, professor trabalhava para a FGV e também trabalhava para Estácio. Parece que foi uma prova igual de legislação aduaneira inteira dentro. entendi. Questão aqui, Guilherme, você que fez. Questão considerado, ele quer saber, ele parte da estaca zero e ele quer saber qual que é a estaca no ponto C. É uma questão fácil, mas envolve cálculos. Você tem que fazer todos esses cálculos aí e no final você vai achar 1978,22. Aí você vai ter que dividir esse valor por 20 para saber quantas estacas inteiras deu e quantos restos deu, né? Ele, Eu ele, considero, aí ele dá a tangente da curva, né? Você faz aquilo ali, né? basicamente 660. você tem que basicamente saber três definições aí. O que que é tangente da curva, o desenvolvimento da curva, ele deu tudo aí. E Uhum, também tem que saber o que que é o trecho reto. certo. É É, uma questão simples, que de eu som. considerei uma questão fácil. Eu considerei uma questão fácil, porque apesar dos cálculos dela serem grandes, né? Mas é só somar e subtrair. Não tem nenhuma. É uma divisão por 20, é uma divisão mais simples. Uhum. Então, eu considerei uma questão fácil A de tangente é a colocar. mesma para os dois lados, né? Que essa cota. Cadê minha caneta? 137 aqui. 130,57, né? Uhum. É só questão de montando quebra-cabecinha devagarzinho na mão ali, né? E você chegar nesse valorzão aqui, divide por 20, soma mais o restante. Deu exato, né? Deu 22, opa, deu 23 o seu aqui, ó. Né, foi algum erro de vírgula. 17, 600. Enfim. Esse finalzinho aqui, ó, 116. Ah, tá, tangente da curva. 16,58. Desenvolvimento da curva 2, 2,18. Aí você somou, né? Tá. É, deve ser de um Foi, erro. poderia ter complicado bastante essa questão, mas ele foi bem Não, simples foi, mesmo. porque complicar não faz, igual aquela de rema lá. Que nem complicou, né? Mas. É, essa questão você quer comentar? A 51. É. Pessoal, questão padrão, né, de fundações, você aprende com a própria questão essa. Ele te dá a carga que vem do pilar e ele te dá a tensão, pressão admissível no solo e ele fala para você majorar a carga por 20%, né? Ele até inventa que é do peso próprio da parte da estrutura. Ó, geralmente a gente usa Então, 5%, né? a fundação 0,5, Ah, tá. É o coeficiente de segurança. Não, ah, tá. mas é 0,5 nós multiplicamos fundações em algumas literaturas. Então, ele quer basicamente três dimensões, né? Ele quer o lado da base, a altura total e a altura da aba, ele chama aí. E ele vai falando didaticamente como que acha cada um. Uhum, deve ser igual de ter Somente mesmo. a área da base que ele não fala, né? Mas o restante ele fala que
a altura total dessa sapata deve ser igual a um terço da diferença entre o lado da base da sapata menos o lado do pilar da questão. A questãozinha boa. O cara que É já fez fácil, isso aqui, você questão lembra, fácil. né? É aquela metodologia padrão Então, nós pegamos a força sobre área, né? Aí a área vai ser dividido pela tensão. Você vai pegar 1,87,5 vezes 1,2 dividido por 10. Gente, eu nem mexi com Oi? transformações de unidades nem nada. Eu vi que deu 22,5. Eu falei, pô, então você divide por 10, que dá 2,25. Mas E não é difícil então fazer isso você também, tira a não. raiz de. Não, mas eu nem perdi tempo. É É, para você fazer rapidão. multiplicaria por 1000 em cima aqui, ó. Multiplicaria por 1.000, só que aí eu vi que dava 22,5. Depois eu dividi por 10, que eu sei que raiz de 2,25 é 1,5. Então, né, na parte dessa questão aí, você já poderia marcar a letra C e ir embora para a próxima. Porém, ele ensina didaticamente como que acha a altura total, né? Ele fala que é um terço do lado da sapata menos o pilar dividido por 3. Então dá 0,4. E o outro ele fala que é a metade do valor da altura total, da altura da aba. Então, questão fácil. Se eu não me engano, sapata dessa dimensão aqui nem compensa fazer ela piramidal. Acho que compensa ela fazer toda. Então, gabarito B é uma questão Se a gente faz as contas que aqui, pessoal, de forma, de. Pra fazer ela piramidal, nem compensa fazer ela na prática, sabe? Mas só um detalhe. questão está dentro de fundações também. Considera aqui 2 pontos, né? Ele vai dar 2 pontos em planta, A e B, distante graficamente 16,5 centímetros. Né? Ele vai dar a escala dessa minha prancha, que é de 1 para 5.000. E ele vai falar, a cota em A está em 103 e a cota em B está em 95,20. Qual que é então essa inclinação? O Guilherme fez uma regrinha de 3, é basicamente isso mesmo. 16,5 centímetros é x centímetros. 1 centímetro na folha é igual a 5.000 centímetros na realidade. Então, fazendo essa conversão, a gente chega no valor de 825 metros de distância entre esses dois pontos. A gente pega a diferença entre essas duas cotas e divide pela distância, a gente chega na nossa declividade aí, que é igual a. Ele falou que né, igual a. Então, daria que ter uma conta, ele teria que dar exato. Deu 1%. Gabarito letra A. Questão fácil também. Fácil Matéria. porque com Topografia, essa cálculo matéria? direto, topografia Topografia. Raciocínio lógico, isso aqui. Eu acho que o cara do ensino médio faz essa questão. Você acha, Guilherme? faz. Tem muita tradição, né? Prova militar para ensino médio, né? Essas coisas, vestibular, né? Aí bem que fica essas questões assim. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão de também fácil, o nível dela. É basicamente a gente. Eu considero Estratégia. nível médio essa, médio. Médio, você acha médio? Porque você tem que parar um tempo e analisar todas as É, figuras, não, ver não pode justificativa. A gente afobar. perde um tempo, Perde tempo, mas não perde tempo. tem nada muito, um conhecimento muito aprofundado de topografia, não. Nem se tem que saber nem Vant, nem Ré, só conhecimentos básicos. Você vai pegar basicamente o ponto, ver a coordenada x, y aqui é o início de todos os pontos e verificar se a cota condiz com o gráfico. Qual o gráfico aqui? Qual planta? E é a D mesmo que ela bate mais. Os Faz pontos. um ponto para a galera entender. Vamos fazer um ponto aqui, ó. P4. P4 tá mais ou menos 106. É porque tá ruim a imagem aqui, né? 106 em X. Então aqui é 110, aqui é 120. Então tá bem aqui, ó. Metade, um pouquinho depois da metade. Opa. E depois 118. Então tá lá em cima aqui, ó. Perto do 120. Vou jogar aqui. Ele fala pra mim que é a cota 160. Então vai dar mais ou menos. Mais ou menos aqui, assim. Nem 110, 118 mesmo, Y. É a letra D mesmo? Nem deu, saca? Tipo, Não, 160. Ou é 150? Não, é 160. não. 160 é a D mesmo? Não, pera. Pois é, você que fez isso aqui. A curiosidade tá muito ruim pra gente analisar assim por foto. Mas vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Ó, vou pegar outro ponto aqui, ó. P7. 156 em X. 156 em X, mais ou menos aqui. 122. Mais ou menos aqui assim. Aí ele pergunta pra mim. Tá subindo, né? 82, 82, 84, 83. Tá dando um 75. Eu acho que não é AD não, hein? Pula essa aí, deixa eu ver aqui qual que é essa aí, vamos ver qual que é. É porque a imagem tá ruim, mas é só ficar perdendo tempo aqui detalhando isso. Tá? Que pode ser a letra.
Letra C aqui, será? Vou pegar aqui ponto 7 lá, 156. 122. Aqui tá 108, 170. 72, 74, 75. Acho que é essa aqui, ó, a letra C, hein, Guilherme? Tá dando aí? Deixa eu ver. Letra C. Vamos pegar outro ponto aqui, aquele ponto 4, ó. 106, 118, ó. 106, 118, mais ou menos aqui. Esse ponto aqui é o 68, 66, 64, 62, 160. É, poderia estar um 160 por aqui assim. Que questão mal feita, velho. Porque ele não Questão, tem as cotas 160. é uma questão bem trabalhosa, né? Mas ela tem um raciocínio. É só pra verificar qual gráfico corresponde. Ó, esse aqui já bate, ó, o 160. A B. Vamos ver naquele P7 lá. 156. 122. 175. 156 mais da metade, né? Nem sei, tá dando 174 aqui, 175. Pode ser a letra B, ó. Mais ou menos ali. Porque a gente tá assim, tá deformado, não tem uma caneta pra colocar uma régua ali. Ó, tá dando a B agora, Guilherme. É Eu tinha testando, falado, é testando os pontos. eu tinha falado que ia dar. Eu tinha falado que tava B, faz a P10 aí, vê se dá 138 138. e Cento e trinta e 138. oito mais ou menos lá em cima, assim, ó. 193? Não, 210. Não. Não dá também. Será que eu acertei aqui? 138, 138. É isso mesmo. Qual que é o que tem 210? Qual que é o que tem 210? Não tem nenhuma questão que tem Pode 210. ser. Ai, cara, pois é. Isso que ele faz no Tem nenhuma enunciado. questão. Foi executar levantamento. É. Não tem nenhuma questão que tenha um plano 210. Essa aqui tem Porque devia 200, ó. ter. Na letra A tem 200 aqui, ó. 200, Não, 202, vai ter um ponto 204, falando que tem. Vai ter um 206. ponto falando que 138 que tem 210. Era para estar no quadrante 138. Próximo da linha, 140, 210. Ó, tipo aqui assim, pode ser 210, ó. Nesse ponto aqui, ó. Do A. Ó, que questão chata. Você vai ficar lá com. Você Essa. tá vendo? Você vai pela maior cota. Qual que é a cota maior? Não. 210. E nas abas, nas laterais, tá ruim as cotas. Ele não tem continuidade, mas no meio que tá bom. E essas cotas pequenas aqui, ó, 108 e 102. Né, gente? Eu chutaria pelo 210 ali, eu chutaria a mesmo. Que nem. É, mas vamos pegar outro ponto aqui, aquele, o ponto É porque você vai pro maior, você sempre olha o maior, né? Onde que tem que estar o maior ponto? 138, 138. É o 138, 138. Tem que ter esse ponto aí. 210. Não, 138 tá aqui, 210. Aqui é 156, 156, 122, mais ou menos aqui, né? Ele é 175. Pode ser que tá chegando no 80, né? 80, 88, 86. É, tá no meio aqui. Eu- Vai ser a letra A, hein? Nós já mudou o Vai gabarito ser a, 3 vezes. vai ser a letra A, gente, dessa questão, por causa eu bato o pé por causa do ponto P10. Vamos ver esse aqui, ó. 156. E É 5. o cume dessa cota tem que ser no ponto 138, 138. E é o que está convergindo, a única que converge para lá é a letra A. Ah, é muito ruim essa questão, velho. Olha só, eu tô aqui. Eu acho que é essa, letra A. Ó, esse ponto aqui Esse- não bate, ó. Ah, mas Esse então, é uma P11, questão. ó. P11 não bate, ó. 105, 156, mais ou menos aqui, lá em cima. 145, lá no final, ó. Lá, 190. Aí, tipo assim, nós tá aqui na 180, ó. 180, 188, 86, nós tava mais ou menos 184. Questão lixo. Questão da recurso. Cabe recurso. Eu acho que cabe, hein? Enfim, nunca vi questão desse jeito, né? Já viu? Pode ser, qual que é ali? Pode ser olha lá, onde que tá aquele ponto ali? É que eu não tô vendo aqui. Mas tem um cume ali, ó, na letra D, na letra D não, letra C. Tem. Olha lá no quadrante 138.
138, você fala 210, 138, 138. 210. Vê se bate. Pode ser ó, 200, 202, 4, dá É aí, 210. gente. Agora vê o outro ponto, só para O tirar C, temas. o C. Vamos pegar aquele ponto lá, o último que não deu, 156. Lá em cima, 145. 45, lá no final, ó. É, Dá o sobe um pouco. 190, dá o 190 mais ou menos ali, ó. É, galera. Vai, vai. Quando você, galera, quando você pode ver, galera, questão difícil de topografia. Não, questão mal feita, Na mal verdade, ela feita, tem mal feita. ela tem conceitos fáceis, né, de topografia, que é só você saber ler carta topográfica, mas muito trabalhosa, porque você tem que verificar ponto por ponto. A melhor sacada que nós estávamos fazendo ao vivo aqui para vocês é tentar pegar esse ponto P10 e o ponto P11. E consideraria difícil, né, Bruno? Mal A feita. questão que dá raiva na gente de questão mal feita. É, questão difícil. Letra C, né? Bater o martelo, letra Tipo aqui, C. ó, ponto zero, não dá pra nem definir nada, ó. Saca? Não tem cota aqui pra gente estimar, né? Enfim. Agora sim eu iria pela que ele comia ali, porque também a gente tá com a foto, né? Letra C eu iria nela aqui, ó. Questão mal feita. Vamos lá, então. Os ensaios de compressão endométricos são especialmente realizados para o estudo de recalque em argilas saturadas. Beleza, que ele dá aquele ensaio, né, pessoal, de variação de compressão da argila. E ele dá pra gente o índice de compressão. O que é que calcula, Guilherme? Que calcula o índice de compressão, né? Como é que você calculou aqui isso? Você pegou esse Usando trecho essa, aqui, né, da tensão de pré-adensamento para frente, né, e calculou essa linearidade, né? usando essa forma, pessoal, questão extremamente difícil, específica. Eu acho que o método que nós estudamos por questão é bem improvável acertar essa questão. Tem que Eita, saber então. a fórmula. A fórmula é aquela ali de cima, né? Variação do coeficiente de vazios pela variação da logarítmica da tensão vertical, né? A linearidade aqui, né? Se você bater esse aqui, você ia pegar esse delta y sobre esse delta x aqui, Guilherme. Só que você usa logaritmo, né? Não, é que o valor que ele deu já tá em base logarítmica aqui, né? No gráfico. Aí você pegou os pontos 195 menos. Os pontos 100 e 1000, né? Deu menos 1 sua conta. Tá decrescente, na verdade. Aí você vai pegar os índices de vazio, né, do ponto 1000, né, tensão 1000, menos do tensão 100, que é 3,05. E os logaritmos, né, tanto Correspondente, né? da tensão vertical efetiva, né? Tensão vertical deu 1.100, então o logaritmo de 1000 é 3, o logaritmo de 100 é 2, né, lembrando. Isso, né? Então vai ficar 1,95 menos 3,05 dividido por log de 1000, 3 menos 2, né? Uhum. Não, Então, 1,1. você pegou de 10 ou de 100? Porque log de 100 é 2. Eu peguei, mas eu escrevi errado. Então, tá. Então você dividiu por 1 aqui essa questão? Foi. Então dá gabarito, né? Dá 1,95 menos 3,05. Dá 1,1. Lembrando que lá em cima ali, que aquele 3,36 está errado. Na verdade, é 1,95 menos 3,05. Mas por que Que eu você tinha tinha. feito para 10. Tá. Não, é porque é só no trecho linear. Ele considera como se É fosse uma só, tensão de pré-adensamento aqui, ó. Aí ele é começa só no trecho linear. a variar na reta virgem lá. Ele até fala ali, ó. Reta virgem. Pessoal, questão difícil, tem que lembrar essa Se fórmula ele aí. Eu acho perguntasse que aqui na outra questão, por exemplo, na 55, qual que é a tensão de pré-adensamento, você já colocaria aqui 100, né? Onde começa o questão trecho virgem. difícil, na minha opinião, questão difícil. Não, ninguém sabe sai decorando essas fórmulas aí, não. É difícil cobrar isso aqui mesmo, não estou lembrado mesmo não. Uma rocha é um corpo sólido resultante de determinado processo geológico formado por agregados de um ou mais minerais, né? Arranjados em certas condições, temperatura e pressão. Está falando aqui basicamente do da formação das rochas, né? A gente tem que lembrar ali de início de mecânica dos solos, né? De rochas sedimentares, rochas metamórficas, enfim. E
Questão, Guilherme, difícil, né? Porque tem teoria, o que você achou aí? Não, 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 questão fácil. Mineral, ele, tipo assim, ele quer a definição de minerais deletérios. Só pelo nome, você sabe que é uma coisa que está presente, que é prejudicial, né? E pelos enunciados das questões, você vai dizendo por eliminação, não bate muito definição, né? Você vai pelo um raciocínio lógico, dá para saber a questão, que ele fala assim, minerais deletérios se refere a microestrutura, ou seja, estruturas de dimensões microscópicas que são determinadas para maior ou menor resistência das rochas. Aí ele as descontinuidades dos minerais que interrompam ou possam interromper quando submetidos a certas cargas que podendo eventualmente incluir planos de fraqueza ou acamamentos, mandamentos ou foliações. Uhum. Tamanhos variados de grãos, como por exemplo, um dos critérios de classificação das rochas sedimentares. Então, tipo assim, vai ali num chute meio certeiro ali, que são minérios que podem provocar efeitos prejudiciais, né? Que é uma coisa deletéria. Quando a sua aplicação numa obra, como por exemplo um certo agregado para o concreto. Certo. Aí, a literatura até cita quais são alguns minerais deletérios. É o amianto, chumbo, mercúrio, são Agora, minerais que. eu acho questão difícil essa aqui. Mas é uma questão que cai uma vez e você nunca mais erra também, né? Não, mas é uma questão que dá para chutar. Certo. Mas porque ele mistura aqui, a meu ver, né? Ele mistura mecânica dos solos com materiais de construção. Aí eu já acharia muito estranha essa B. Entendeu? É uma questão média, né? Então, eu acho que não é tão difícil por conta Não, sim. que dá para fazer um chute consciente. Não, tranquilo, então. Vamos lá, 5,6. Você quer falar dessa obra aqui? Dessa questão? Questão básica, né? Ele pede basicamente empolamento e contração, né? Uhum. Lembrando que a fórmula de empolamento é o volume do solo todo dividido pelo volume de corte menos um. Aí você transforma isso daí usando gama, né? O gama do solo, né? Então, você fala que gama do corte é igual a massa dividido pelo volume. Então, você fica numa uma fórmula do empolamento, que é o gama do corte dividido pelo gama solto, que fica 2 dividido por 1,6, subtrai um que dá 0,25, ou seja, 25% é o empolamento. Quando eu tiro o solo do corte, ele vai aumentar 25% e o gama dele vai diminuir proporcionalmente, né? Quanto menor o gama, maior o volume. E a fórmula da outra que ele pede a contração desse material. A contração do material é o volume da terra no corte, quanto que ele vai diminuir na compactação. Ou seja, eu tenho um aterro. Qual que é o volume daquele aterro quando eu compacto ele? Então é uma divisão, né? Você vai pegar o gama do corte dividido pelo gama da compactação, que fica 2 dividido por 2,5. Ou Uhum. seja, ele vai ter uma contração de 80%. Do seu volume, né? Do volume do A questão material. bem básica de mecânica do solo, já vi cair diversas Não, vezes. questão bem básica de terraplanagem, né? Eu acho A que. gente pode também ficar decorando fórmula, às vezes você se confunde, método, a gente querendo ou não tem que decorar aquelas formulazinhas básicas de número de vazios, índices Eu físicos. considero que é uma questão fácil, por causa que quem está estudando para concurso tem que saber essas fórmulas na ponta da língua, né? Essa aqui sim, esses fatores de AT, Não de dá para AT. errar esse tipo de questão aí. Ela não é inédita, não tem um grau de ineditismo. Só de pensar assim também, pessoal, no corte, né, ó, do material, do material solto pro corte, né. A gente tem aqui um aumento. Tem um bisuzinho no TEC, pessoal, posta lá também. Aquele aumento, né, pessoal, 1,25%, né, Guilherme? Para Uhum. chegar no do corte, né? Aí a gente chega nisso. E do aterro é o contrário, né? 2,5 ele tem que diminuir a 80% para chegar nos dois. É.
Entendi. 0,8 250, ele vem pro corte aqui. Aqui é o aterro. Era um bisuzinho assim, o pessoal colocava umas setinhas, É, as que eu acho três que gamas. o da setinha fica muito mais fácil. Tem até um caminhãozinho, a foto de um É, ele caminhãozinho põe e aqui, tal. ele põe, na verdade ele põe o corte do lado esquerdo, põe o terreno. Aqui no meio ele põe o caminhãozinho, que o material solto fica no caminhão, e no aterro depois ele põe, tipo, fazendo uma estrada, um pavimento, né? É isso aí, uma questão também não dá pra errar, né? Mas até se o cara lembrar só de um do corte, dava pra fazer, porque aí dava 25, o outro era o que era, que sobrava. Essa Mais questãozinha um, aqui, gente. você fez a tabela, Certo, né? né? Pessoal, essa questão aqui é questão de continha. Pela prova não tinha tempo também, mesma coisa. Só a gente lembrar que entre uma sessão e outra, que são sessões perpendiculares, pessoal, só a gente lembrar que entre uma estaca e outra tem 20 metros. Ele fala isso aqui. E a técnica é: a gente sempre compara duas sessões, sessão posterior com anterior, faz a média das áreas entre as sessões e multiplica por 20 metros. Aquela mesma técnica que eu utilizei lá em fundações para calcular o volume da, da sapata, mas é uma aproximação, né? E o pessoal aceita isso. É, a gente pode chegar nessa tabelinha e ir analisando as quatro assertivas, né? O volume geométrico total de corda entre a estaca 0 e a A3 é igual a 900, então a gente vai analisar. Entre 0 e 1 não teve corte. Entre, entre 1 e 2 teve, né? Então vai ficar 20 mais 0 sobre 2, 10. 10 vezes 20 vai dar 200. Entre 2 e 3, 20 mais 50, 70. Dividido por 2, 35. Vezes 20, 700. Dá pra fazer de cabeça ou você faz na conta, muito melhor, né? Ok. Enfim, vai continuando as contas, né? A gente chega aqui, a assertiva correta aqui depois das contas é a letra D, né? Que a 1 e a 3 estão corretas. O É, volume você entre, viu que o corte, né, deu 900 mesmo. O deu volume uhum, já teve deu quantos? De 3 até 4? entre 3 e 4 dá 30 mais 0, 30 dividido por 2, 15 vezes 20 dá 300. Então, o cara esquecer de dividir por 2, né? Já marca aqui, vai para 1 e 2 e acha, né? A É, 3 a então gente calculou existe aqui. peguinha, né? A 3 os volumes totais entre corte e aterro até a estaca 5 se compensam, né? Fazendo aquela compensação de corte e aterro, beleza. Deu zero a diferença entre os cortes e aterro. E a última também deu errada, porque ela dá menos 100, né? A compensação entre corte e aterro. Ou seja, vai ter ainda, se ele colocasse uma outra alternativa, tipo assim, vai ter que carregar essa terra para tal estaca, né? Assim, qual tal trecho, né? Enfim, quem quer estar pro DENIT tem que estar craque nessa área aqui. 58, pessoal. Questãozinha. Consideram que elas são fácil, difícil, A médio? 57? É. Olha, eu consideraria ela fácil, mas o problema é o tempo, né? Então isso aqui é relativo. Então, pelo fator tempo, Tempo é você considera mediano. ela como mediano. Fácil mesmo é aquela lá das diagramas, né? Vamos lá então, 58. Traçado de uma via, né, em planta é composto por retas e tangentes, né? Que elas se concordam com curvas horizontais, que elas podem ser circulares ou com trechos de transição. Né, pessoal? Aquela curva de transição para a gente não cair na curva de uma vez e sofrer o efeito da força centrípeta, né? Beleza, aí ele pergunta o seguinte, ó, assinale a opção que apresenta uma das funções geométricas proporcionadas pelo trecho da transição de tais curvas, né? A transição das curvas para a curva circular com um trecho de transição. Garantir uma economia de material do revestimento? Acho que não, né, Guilherme? Se fizesse logo circular era melhor, né? Mas economizar a distância da curva. Permitir uma distribuição contínua da superelevação. Esse foi o gabarito que a gente colocou, né? Porque ele vai variando a superelevação, aqui ela está abaulada, né? A pista normalmente. Quando começa a curva de transição, ele começa a desabaular e tender a curva de. Aqui coloquei ela bem grande, né? Tende a superelevação, né? Então ele vai fazendo isso de forma transitória durante essa Homogêneo, né? curva de transição. Garantir a melhor visualização dos veículos em sentido contrário. Pode ser essa também, eu já achei isso em teoria, mas eu acho que ela não garante também.
Ela, Garantiu a palavra forte, né, Bruno? ela Nós falamos. permite uma melhor visualização. Garantista quer dizer que ela nunca vai ter acidente, porque É, tem a curva não, de sempre vai transição. dar. Vamos dizer que tá combinando uma curva horizontal com uma curva vertical. Você não vai garantir, porque tem uma outra coisa, né? Mas ela não garante, ela permite, ela possibilita, uma palavra mais genérica, né? Aí que ele fala aqui, né? O cara até marcou essa, né? Atender às normas do DNIT, porque tem que ter a curva porque atende a norma. Não, não só isso, né? Poderia até ser. Mas aí coloca assim, ó, para raios de curvas muito grandes. Não, quando a curva é muito raio muito grande, a gente já nem precisa usar a curva de transição. É para curvas Ela é pequenas. uma reta, né? É, Curvas muito grandes é uma reta, é de raio infinito. uma curva com raizão bem grandão aqui, né? Quando o ângulo é agudo, ele coloca aqui, ó. Então, eu não posso colocar curvas muito longas aqui. Senão eu ia aumentar muito assim ó, o espaço. Então, para caber nesse ângulo, eu uso uma curva de transição e faço uma conformação. Enfim, E com eu vou na letra B. ângulos centrais muito pequenos também, quer dizer que a deflexão, que é a mesma coisa do ângulo central, ela é muito pouca também, né? Como se fosse uma reta que só virou um pouquinho. Não tem por que fazer uma curva de transição. A D falou bonito, mas acho que pecou ali na curva muito grande. É, eu vou na letra B. B 59. também, por causa do garantir ali da melhor visualização dos veículos em sentido contrário, ficou muito esquisito. Eu não sei essa Questão banca de se ela tem. topografia de estradas é o quê, Bruno? Fácil, médio, Cara, não, difícil. essa aqui é tipo médio, velho, porque essa aqui é bem, né? Médio, né? Porque eu É acho que dá para ali, não teve nenhum. Sempre tem que ir pela lógica, bom senso, fazer concurso daí, complicado, gente. complicado, né? Essa questão pra mim ela tem que ser anulada. Falei pro Guilherme. Que é o seguinte, ele vai falar aqui um textinho aqui motivador, depois ele vai dar um comando da questão aqui, beleza, ó. Vamos analisar, ó. Após a drenagem das estradas, as águas da chuva têm dois destinos. Vai drenar a água da estrada. Parte escoa sobre a superfície do solo e parte se infiltra. Tem dois destinos. Aí depois ele falou que tem mais um ainda. Pode ainda ocorrer um terceiro aspecto, pelo qual se a água se comporta. A franja capilar, resultante da ascensão capilar a partir dos lençóis freáticos, né, lençóis da água, obedecendo às leis da capilaridade. Ah, beleza, ele deu um texto motivador sobre drenagem de pistas, eu acho. É, Aí ele vem com não uma da tem questão. condição nenhuma. Entre os recursos selecionados para resolver os problemas causados pela infiltração de água, posso citar os seguintes dispositivos. Ele não citou que era problemas causados pela infiltração de água em pavimentos, em estradas. Ele deixa solto esse comando, na minha opinião. Pode ser uma obra civil, em Mas ele um. fala no começo assim lá, por obras de drenagem Mas das não. estradas. Parece que tá meio desconecto. Não sei, ele tá muito estranho isso Acho que aqui. faltou um primor ele em estabelecer um texto motivador melhor. Eu acho que se ele fosse fazer uma redação do Enem, ele não ia tirar uma boa nota, Tá não. confuso o texto. Dá pra às vezes tentar entrar com recurso, tentar quanto ao comando da questão. Citar uns autores aí de elaboração de questões. Você já conseguiu anular uma Aí você questão pega e assim. fala o seguinte: fala que a questão não foi objetiva e atrapalhou o julgamento objetivo por parte do candidato. É tipo isso, Porque velho. o texto motivador está desconexo com o comando da questão. Mas em termos de engenharia em si, a questão foi simples, né, Bruno? Ela só queria saber quais são os dispositivos de drenagem de água de infiltração de pavimento, né? Não, a gente acha que é, né? Vai resolver o problema Não, de água de filtração? Não faz sentido. água de infiltração de drenagem de pavimento, né, de estradas, né? Nós temos que. Mas vai resolver os problemas de filtração? Ou você vai só drenar a estrada? Tipo assim, qual o problema aonde? Tá muito mal elaborada essa questão. Então você cita quais são os dispositivos, né, de drenagem. Nós Logo é colocamos a alternativa A, né? Drenos drenos profundos, colchões profundos, colchões drenantes, drenantes, valetões laterais. O cara quer fazer prova do DENIT, tem que estar craque nisso aqui. Todos os dispositivos de estradas, tem que estar na ponta da língua. gente, essa questão que dá por eliminação, a questão que você tem que saber ali, né? Algumas coisas. Você elimina a B por bueiros de grota. Bueiros, eles são mais para equipamentos superficiais, não tem nada a ver com infiltração. E nem as banquetas. As banquetas são dispositivos. É tipo um quebra-mola que tem em cima, assim, depois da valeta de proteção de corte de aterro. Você colocou ali a E foto. vão a ser obstruções parciais de vazão.
que ele quis dizer com isso, sobre obstrução parciais de vazão. Eu vou tampar a drenagem. Não faz sentido nenhum isso, na minha opinião. Parar de ter vazão. Ele tá falando de, Valeta de proteção de ele tá falando de corte, algo ela é uma infiltrada, né? Ele tá falando de agora de valeta de proteção de corte. valeta de proteção de corte é para águas superficiais, não tem nada a ver com É. água de filtração. Ah, vamos parar de escada de descida de água. É água canalizada de superfície. Uhum. Sarjeta também. Ou seja, você daria para eliminar a B, C e a D só sabendo essas diferenças de escoamento de águas superficiais e águas de infiltração pelo solo. Você consegue E esse valetão lateral ali também. valetões Na, laterais na, aí. é uma questão muito mal feita. É, mas as outras Que é você drenagem sabe muito. superficial, que é drenagem superficial, não é nada causado pelo problema da infiltração. Tipo, tá, Os bueiros, as banquetas são sim, superficiais. Agora, concordo. as escadas de descida e as sarjetas também. As valetas de proteção também. Ou agora que o próprio livro do Anísio, né, fala lá a questão 2.13, ela cita elegantemente todos esses dispositivos de drenagem profundas. Ele cita os drenos profundos, tem até imagem, drenos de espinha de peixe, Uhum, colchão drenante, e o dreno horizontal profundo, os valetões e os drenos verticais. Eu sim. daria uma questão média, cara. Eu não consideraria nada diferente disso, não. Muito ruim essa questão. Enfim. Muito, muito esquisita, né? Mas, enfim, faltou um primor mais por parte do elaborador. É, essa questão 60 aqui, né, fala, né, numa rodovia, uma sarjeta tem um aterro com o objetivo de captar as águas precipitadas sobre a plataforma, de modo a impedir que provoque erosões a bordo do acostamento ou talude do aterro. Beleza, conduzindo as águas ao local de deságue seguro. A máxima capacidade de vazão da sarjeta de aterro será determinada pela associação das equações de Mannich e da continuidade. Beleza, né? Da equação aqui na forma de velocidade, equação da continuidade. O que ele pergunta aqui? O que representa isso aqui? Nossa, questão muito que é vazão, é a área. No caso aqui, no caso é a área molhada que você estava me perguntando naquela hora. É, É, porque a área molhada, a gente está trabalhando com condutos hidráulicos, né? Superfície livre, né? uma coisa é a área da seção transversal. Ah, ele fala, né? Que é. É, que é valeta. Então, Ah, tá. Não. então, tipo assim, a área vai ser a área molhada mesmo. Mas não faz muito sentido. Geralmente a gente fala perímetro molhado, né? A área é sempre molhada, enfim. O I, declividade da pista, beleza. É longitudinal, tá certo. Raio, que é o raio hidráulico. Raio hidráulico, só ser lembrado que é em metro, né? Então você vai dividir a área Pelo molhada perímetro. pelo perímetro molhado, né? E ele nem pergunta o que é raio hidráulico, né? Ele poderia ter perguntado a fórmula, enfim, muito fácil também. Essa aqui é nível easy. Olha lá, ele. Então. N, Não, é, coeficiente. por exemplo, ele vê V, V é velocidade. Então você poderia Tá, eliminar com vazão. Tá, vamos trabalhar a eliminação. Que evasão, N, coeficiente de escoamento o superficial. Não outro ele existe. Isso fala. é o coeficiente Runoff. O 9 que tá na Keikia, né? Naquela fórmula, né? É, Keikia, que isso. cia. Que geralmente usa também para drenar, né? A gente vai analisar a A área área de de impluvio usa influência. lá também, né? A área de impluvio usa lá também, nessa fórmula. É. Então ele tá confundindo os conceitos, né? Ver se o cara. Nossa, isso que o cara tá muito ruim. Coeficiente. E o N é o coeficiente de rugosidade mesmo, né? Isso. Largura do Agora, implúvio. largura do implúvio, Geralmente o é que que é T. isso? Geralmente é T, mas não usa em equação nenhuma. E intensidade de precipitação. Você confundiu hidráulica, hidrologia. Ah, Ele tá tentando. então vai para eliminação, forma só a letra B. Questão fácil, né, Bruno? É questão fácil, né? Gente, essa questão aí, ela tá dentro de drenagem, hein? Por exemplo, no edital não tinha categoricamente é, objetivamente escrito mecânica dos fluidos, nem hidráulica, né? Tinha instalações hidráulicas prediais e drenagem de obras rodoviárias. É dentro de drenagem Bruno, comentar das rodoviárias. impressões, impressões da prova. O que você Ué, acha? Eu acho que é uma prova tranquila, peca ali pelo tempo. cadê Eu a. contei aqui, Eles não eu mandou a contei questão teórica, não? Eu queria ver. A gente comentar. qual questão? Não tinha uma redação? A redação era. Redação foi de redação sobre EAD. Ah, tá. Uma Ferramenta. redação.
dissertativa, né? Gente, nós contamos aqui de dificuldade uma, duas, três, quatro. Gente, nós contou quatro questões. Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro. Cinco questões difíceis, pessoal. O restante, cinco difíceis, né? Média foi quantos? Uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito, nove. Nove médias e o restante seria 30 menos 14, né? 16 fáceis. Então conta para mim de novo aí, 16 fáceis 16 fáceis, 9 de médias, algumas médias e 5 difíceis. fáceis, 5 difíceis. Passível de recurso, Bruno, alguma? Aquela da drenagem lá. Aquela de mecânica dos solos, talvez, né? Qual mecânico solo? Aquela, a 3, 59, pra mim cabe recurso. a 59, a 32, eu acho. 32. Que ele confunde a lei de Boyle e Mariotti. É, Não, de sim. Limona, Muito mal feito, esquisita também. Limonari, né? Uhum. Aí fala a lei de Abrams. Fala aí. Aí, É. 32, cabe um. Tem que elaborar bem um recurso dessa banca aí. Pegar o cara na contradição. Tem que citar o. Gente, o que que eu achei dessa questão, sabe? Eu esperava muito mais nela. Eu achei pouco distribuídas as questões. Por exemplo, caiu muito materiais de construção e mecânica dos solos. Uhum. Se você for ver, mecânica dos solos caiu quase tudo. E Você tá compartilhando essa tela aí da planilha? não, eu te mando, quer que eu te mando? Não, que eu só ia mostrar aí. Mas tanto faz. Vamos encerrar, porque a gente queria fazer em live, né, pessoal? Não teve pra gente ouvir os comentários de vocês e tal. Mas não liberaram o nosso acesso no YouTube pra fazer a live ainda. Nas próximas provas comentadas, a gente quer fazer isso em live pra gente poder discutir, ver a opinião de vocês também, ver qual que é a opinião, né? Enfim, a gente debater as questões mesmo. Tá aqui agora eu e o Guilherme conversando, né? E a gente quer até chamar, às vezes, né, Guilherme, chamar o pessoal também pra entrar no Discord com a gente, pra gente fazer Sempre também para as provas, né? debater Até para as dividir as questões. questões, né? Porque a gente fez uma correria, a gente pegou a prova agora, pegou as fotos, dividiu as questões meio a meio pra gente ir comentando também, né? Porque pra gente, né, vamos assim, matar um pouco aquela nossa ansiedade, né? A gente faz a prova, a gente quer saber. E nosso plano, pessoal, né? Nós estamos aqui TDA, né? Pra vocês seguirem a gente lá no Instagram, também no YouTube, que a gente vai upar esse vídeo, né? Tem um canal do Telegram que é pra gente debater essas questões. E nós estamos para lançar um produto, pessoal. Né? A gente já está acostumado a trabalhar com essa metodologia de ensino, que é uma trilhas da aprovação. Né? O que é isso, né, pessoal? A gente fazer um caminho para você, né, ser aprovado. Né? E a gente tem uma metodologia de ensino, né, na qual vocês vão otimizar os seus recursos, né, o seu tempo para chegar, né, até o X do mapa, né, para chegar até o local da aprovação, como eu cheguei e como o Guilherme também chegou, né. O Guilherme que desbravou esse caminho aí, e a gente vai gravar mais vídeos, pessoal, ele explicando a metodologia, né, como que ele fez para ser aprovado em uns 4 concursos, né, Guilherme? De, Muito mais. teve mais, teve um que E você continua fez. estudando até hoje. Continuou estudando, foi aprovado, nem levou documento, só pra você ter ideia, o nível da pessoa pra tomar posse dos concursos, né? Porque, querendo ou não, chega um momento que você começa a escolher qual que é melhor pra você, né? Como eu falei, o Guilherme trabalha no TCE Amazonas hoje, né? Ele é auditor de controle de obras públicas, pega o pessoal fazendo coisa errada lá, né? E senta a caneta, a multa. Eu trabalho já na outra ponta, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Goiânia. A gente faz as coisas e o TCE fica em cima da gente aqui. Né? Eu sou especialista em gestão de recursos hídricos, né? Trabalho na prefeitura, faço execução e análise de projetos e é muito legal o serviço da gente, né? E Muito gratificante, né? é gratificante a gente trabalhar no que a gente estudou, né? Tem hora que eu vejo as questões assim, o pessoal acha que é um bicho sem cabeça, né, e tal, eu já penso numa solução de engenharia, na maior calma e tal. É muito bom trabalhar naquilo que a gente estudou, né, pessoal? Mas é isso aí. É, eu vou. Então, agradecer vocês mais uma vez, né? Vamos finalizar por aqui. E sigam a gente para mais vídeos.
Tudo bom.